Oi, pessoal do J Explica, sou a professora Annelise e vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos dar continuidade à eletrostática, que já falamos na última aula. Vamos ver, primeiramente, o conceito de campo elétrico. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob influência de uma carga elétrica, carga-fonte. Tal que outra carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. O que isso quer dizer? Que existe um espaço ao redor da carga elétrica, que quando eu coloco outras cargas ali naquele espaço, ela vai sofrer uma atração ou repulsão. Esse espaço ao redor da carga a gente chama de campo elétrico. Vetor campo elétrico, né? Tudo que a gente consegue definir em física, a gente acaba virando um vetor e uma formulinha, né? Então, vamos entender aí. Então, aqui eu tenho no desenho a carga, certo? E eu tenho a carga prova. A carga maior e a carga de prova, que é a menor. Quando eu coloco essa carga de prova no campo elétrico da carga maior, eu vou conseguir medir o módulo do campo elétrico. Quanto vale esse campo elétrico? Não me importa quanto essa carga de prova vale. Me importa quanto a carga original vale e quanto que eu vou medir o campo elétrico. Como que eu vou medir isso, né? Então, por definição, a razão entre a força gerada dividido pela carguinha de prova é igual ao módulo do campo elétrico. Só que vocês veem aqui que a força, pela lei de Coulomb, ela é K vezes Q dividido por D quadrado. Quando eu jogo na fórmula aqui, E igual a F sobre Q, eu acabo cortando o Qzinho com Qzinho. Então, o que isso significa? Que o campo elétrico de uma carga independe da outra carga. Ele vai existir, ele vai ter um módulo, um valor que independe de outras coisas, só depende dele, né? E da distância que ele tem, como se fosse a gravidade, certo? A gente tem o campo gravitacional da Terra. Não importa se eu estou aqui ou se eu estou a 100 metros de altura, em cima de um prédio. O campo gravitacional é o mesmo, certo? Ele age em mim de uma forma diferente do que quem está num avião, por exemplo. Ele age de formas diferentes de acordo com a massa daquele corpo, certo? Mas o valor dele é sempre o mesmo, né? A gente sabe que a força da gravidade tem, né? A aceleração da gravidade tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela não muda. Igual o campo elétrico, ele não vai mudar, independente de colocar uma carga ou outra. Você precisa da carga de prova para fazer essa experiência, porque você precisa gerar uma força ali para você conseguir identificar essa força, né? Por exemplo, você precisa, para você comprovar que a gravidade existe, você joga um objeto, ele cai no chão. Mas se você não jogar esse objeto, a gravidade continua existindo, certo? Então, o campo, a gente usa a carga de prova para provar que ele existe, para medir ele, mas não é porque ele não depende da carga de prova para existir, ele só depende da carga principal, ok? Então, a carga de prova, ela vai servir também para me dizer para que lado o campo elétrico daquela carga Qzão, vai apontar. Então, a gente faz uma experiência
sempre com uma carga de prova positiva, e ela vai me dizer para que lado que ele vai apontar. Então, se eu tenho um Qzão aqui positivo, certo? Eu tenho o Q aqui positivo, Qzão. Se eu imaginar que eu colocar uma carguinha de prova positiva aqui, ó, o que vai acontecer? Vai repelir, porque os iguais se repelem, os diferentes se atraem, certo? Então, positivo com positivo, ele vai afastar, vai gerar um campo elétrico de afastamento, de repulsão. Agora, ó, se eu colocar a carga elétrica positiva nessa outra aqui, no que tá com carga Qzão negativa, cargas opostas se atraem. Então, o sentido da minha setinha aqui, do meu vetor, ele vai ser de atração. Então, gera um campo elétrico de aproximação. Então, podem memorizar isso daqui. Se a carga é positiva, se o Qzão é positivo, ele gera um campo elétrico de afastamento. Por quê? Se eu colocar aqui imaginariamente uma carga positiva, positivo com positivo repele, então afastamento. E, analogamente, quando a carga Qzão for menor que zero, for negativo, ele gera um campo elétrico de aproximação, de atração. Tudo bem? Então, acabamos de ver para que lado aponta o campo elétrico. E agora a gente vai ver para que lado aponta a força. A força depende da presença de uma segunda carga, né? Para eu conseguir ter uma força, tem que ter uma diferença entre uma carga e outra. Vai ter a força, ela só existe se ela estiver agindo sobre algum corpo, né? Então aqui eu tenho, se eu colocar uma carga positiva, uma carguinha aqui positiva neste campo, o que vai acontecer? Ó, carga positiva num campo positivo, a força vai ser de repulsão. E ela vai estar no mesmo sentido do campo elétrico, que o campo elétrico também é de repulsão. Aqui, ó, no caso do Q ser negativo, a força vai ser de atração, que vai estar no mesmo sentido do campo elétrico E. Beleza? Então, ó, se o Q for positivo, maior que zero, FE tem o mesmo sentido. Agora, se eu colocar nesse campo elétrico uma carguinha negativa, se o campo é positivo, mais com menos, opostos se atraem. A força vai ser de atração. Ela vai ser o contrário do campo, certo? Mesma coisa se o Qzão for negativo, se for uma carga negativa. Negativo com negativo se repele, ele vai lá para o outro lado, ó, vai se repelir. Vai ser oposto no campo elétrico. Tá? Então, se Q for positivo, tanto a força quanto o campo elétrico tem o mesmo sentido. Se o Q for negativo, a força e o campo elétrico têm sentidos contrários. Aqui eu tenho de novo a fórmula do campo elétrico, né? K igual Qzão sobre D quadrado. Vocês memorizaram. Linhas de força. Então, o conceito de linhas de força foi introduzido pelo inglês Faraday no século XIX, com a finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. Então, ele desenhou cada linha aí, significa as forças de um campo elétrico. Lembrando, em cargas positivas, o vetor campo elétrico é divergente, ele se afasta do centro. E em cargas negativas, o vetor campo elétrico é convergente, aponta todo mundo para o centro, certo? Então, carga positiva, você imagina que está todo mundo apontando para se afastar da carga.
e a negativa tá todo mundo apontando para se aproximar da carga. Então, essas linhas de forças têm esse modelinho aqui desses desenhinhos bonitinhos, parecem umas, sei lá, umas aranhas, alguma coisa assim. O que acontece? Quando eu tenho cargas iguais, por exemplo, aqui eu tenho uma carga negativa e outra carga negativa. O campo delas convergente, né? Eles estão indo no sentido do centro aqui. Só que, como negativo com negativo, eles vão se repelir quando chega perto. Então, dá essa curvada, certo? Faz esse desenho assim. Mesma coisa quando positivo com positivo. O que acontece? Quando estão próximos, eles vão se repelir, vão fazer esse desenho estranho aqui. E vão ficar assim. Isso aqui é memorização, né? Lembrar mais ou menos como que é o desenho das cargas. E quando eu tenho duas cargas opostas, as linhas do campo se somam, juntando, o de mais, ele estava indo, para cá, ele estava indo para cá bonitinho. Quando ele viu, o de menos estava também indo nessa direção. Eles pegaram a mesma direção, se encontraram e foram todos em direção do mais para o menos, certo? Então, as cargas de sinais opostos se atraem e unem as linhas de força uma com a outra. As demais se repelem. Quando eu coloco uma partícula no meio desse campo elétrico formado, ela vai tomar, né, vai tomar alguma trajetória, né? Então, isso daqui é usado em impressoras para dizer para que lado que a partícula de tinta vai, né? É usado em muitas coisas. Então, aqui eu tenho o campo, minhas linhas de força, certo? Aí vamos dizer que essa partícula positiva, ela veio bem aqui. O que ele vai fazer? Ela vai traçar uma tangente à linha de força. Tangente é passar assim, arrancando um pedacinho. Tangente da linha de força e o sentido dela, a trajetória dela vai seguir esse vetor que eu acabei de desenhar. Então, por exemplo, se ela tá aqui, se eu coloquei uma carga positiva aqui, certo? O que acontece? A linha de força não tá indo neste sentido, então minha tangente é mais ou menos aqui. Ela vai se repelir fazendo essa trajetória. Agora, se for negativo, ela vai no sentido de ir para o lado mais positivo, né? Se atrair para o lado positivo. Então, aqui, colocou a carga negativa aqui, a tangente à linha. Tangente à linha, deixa eu fazer direitinho. Tangente, se a linha passa raspando na linha, certo? Essa será a trajetória. E se ela tiver aqui, se minha carguinha negativa tiver aqui, ela também vai passar uma tangente aqui, indo para o sentido do positivo, porque ela está sendo atraída pelo positivo, certo? Então, cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Vocês veem que as positivas foram tudo para o lado que a setinha está apontando. E as cargas negativas movimentam-se espontaneamente contra o campo. Então, ela vai no sentido contrário do campo. A setinha está indo para um lado, ela vai para o outro. Campo elétrico uniforme. Quando eu tenho duas barras paralelas, linhas de força, igualmente espaçadas, com a mesma distância uma ou outra, eles formam um campo que vai ter todos os pontos da mesma intensidade, direção e sentido. Então, ele forma
um negócio da forma que está desenhado aí, em que o campo sempre vai estar de maneira uniforme e fazendo, tomando uma direção do positivo para o negativo, certo? Isso daqui é a representação do campo elétrico uniforme. E ele é usado, a gente vai ver no próximo slide. Para que é usado o CEL, o campo elétrico uniforme? Ele é usado em capacitores. Então, são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas, né? Então, se você consegue ter um campo elétrico ali interessante, né? Um valor legal, você consegue armazenar cargas elétricas. Então, o capacitor plano é feito por duas placas planas paralelas com dois terminais. O fato das duas placas serem paralelas faz com que se forme entre elas um campo elétrico uniforme. Então, a aplicação disso é o flash, né? E também tem outras aplicações em fotocopiadoras, famosas máquinas de chefs, em alguns filtros de despoluição de ar, para raios, etc. O flash, por exemplo, a gente precisa de um capacitor porque a gente precisa de uma energia muito grande a ser disparada rapidinho, né? Num instante. Você precisa de uma luz, você vê a luz do flash da câmera, aquelas câmeras mais profissionais, tá? É uma luz muito forte, cega, gente. Imagina o tanto de bateria que você teria para carregar para dar uma potência da luz daquele tanto, né? Então, por isso que o capacitor existe para usar no flash, que daí você usa rapidinho, solta uma energia muito grande em um curto espaço de tempo. E aqui, para a gente terminar nosso formulário de hoje, relembrando a lei de Coulomb, que foi usada para também saber um pouquinho da intensidade do campo elétrico. Então, eu tenho, se vocês repararem, uma usa a outra, né? Então, a lei de Coulomb, a força é igual ao K, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. No campo elétrico, em vez de Q1, Q2, é Qzão e Qzinho. Mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Nós vimos que o Qzinho não importa, né? A carga de teste não importa. O que importa é a carga o valor da carga que a gente está querendo saber, né? Da que está gerando campo elétrico. O Qzinho não importa o valor para a gente. Então, o módulo do campo elétrico é dado pelo K vezes o Qzão dividido pela distância ao quadrado. E é isso, pessoal. Para mais detalhes, leiam com atenção a apostila que eu preparei, façam os exercícios propostos lá, tem exemplos, tudo direitinho. E pense aí como nossa cientista dessa semana, como diz Marie Curie, a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos em alguma coisa e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada. Eu acho mais importante do que buscar alguma coisa a qualquer custo, gente, a gente buscar nos conhecer e buscar descobrir o que a gente gosta, né? Porque quando a gente descobre nossa paixão, a busca daquilo fica muito mais leve. Então, minha dica para vocês é se conheçam, vocês estão numa idade de Enem, vestibular, etc., que fica aquela interrogação imensa na cabeça sobre o que vocês querem ser. O importante é vocês estarem preparados, estudem, porque enquanto vocês estudam, vocês descobrem coisas maravilhosas, podem descobrir paixões, né? Não, profissões que talvez vocês nem imaginassem, ao longo dos estudos vocês podem acabar se deparando. E mesmo que vocês não saibam agora o que vocês querem com certeza, é melhor estar preparado do que descobrir depois e ficar tarde demais, né? Então, bons estudos, galera. Até a próxima.